Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta triste quarta-feira, 11 de agosto de 2021. Triste para a imensa maioria da população brasileira que tinha esperança de ver no seu representante na Câmara dos Deputados a aprovação do voto impresso, auditável, com montagem pública, etc. e tal. Bem, nem todos tinham grandes esperanças. Eu ontem cheguei a dizer que, para mim, Lira tinha armado para Bolsonaro, para sepultar definitivamente a ideia do voto impresso. Bem, acontece que hoje, no Day After, tanto direita quanto esquerda fazem um resumo desvinculado da realidade. Um resumo da ópera. A esquerda jacta-se pela derrota de Bolsonaro. A Folha de São Paulo chegou a dizer hoje que a derrota foi de Bolsonaro, assim como outros veículos da grande média. Já a direita diz que Bolsonaro saiu gigante depois de não ver o voto impresso e auditável ser aprovado. Entretanto, porém, contudo, digo eu, os dois lados estão errados. Não foi Bolsonaro o derrotado na noite de ontem. E nem foi Bolsonaro o vitorioso no dia de hoje. Porque, afinal, Bolsonaro teve, sim, muitos votos lá, segundo a direita, o que inviabilizaria, por exemplo, um impeachment. Eu cheguei a ler agora num dos veículos da mídia alternativa. Está errado também. Os dois lados interpretaram erroneamente o que está acontecendo. Não foi Bolsonaro o derrotado nem o vencedor, mas o povo é que foi derrotado. Porque a demanda pelo voto impresso e auditável não era de Bolsonaro, era da população brasileira. Assim como muitos hipócritas ontem chegaram no passado a defender, fazendo coro com o próprio povo, o voto impresso e auditável. Tudo foi levado para o âmbito da politicagem. Pois é. O grande vencedor nessa história, gostem os amigos ou não, chama-se Barroso. O ministro Barroso é o grande vencedor dessa história. E o grande derrotado dessa história é o povo. Explico por quê. Porque Barroso exerceu o poder. E aí o amigo deve perguntar, mas o que é o poder? O poder é ser eleito pelo povo? O poder é colocar uma faixa presidencial? O poder é ser indicado para o STF? Não é exatamente isso o poder. O poder é mandar e ser obedecido. E foi o que Barroso fez. Barroso, num ato político que não compete a um ministro do STF, reuniu-se com lideranças partidárias, com parlamentares, e pediu para que o voto não fosse aprovado, o voto impresso não fosse aprovado, e foi atendido. Ontem mesmo ouvi da deputada Bia Kicis um estranho relato. Ela disse que o voto passaria sim na CCJ. Tudo estava levando para a aprovação do voto impresso, a aprovação na CCJ do voto impresso e auditável, até que Barroso reuniu-se com parlamentares, e aí tudo mudou. Bem, isso é claramente o poder. Poder, repito, é mandar e ser obedecido. Quem manda e não é obedecido, não tem poder, por mais que tenha títulos, honrarias, etc. Agora, mandar e ser obedecido é outra história. E isso foi o que se viu ontem. Foi contra uma vontade popular? Sim, foi. Foi contra a vontade do presidente? Foi. Mas e daí? Isso indica um poder em altíssimo grau. Esses deputados que votaram contra o voto impresso e auditável não temem os seus eleitores. Temem um estranho poder capaz de convencê-los de atirar
no próprio pé, capaz de convencê-los a jogar fora o seu próprio mandato, porque a maioria desses certamente jamais se elegerá. Bem, o povo perdeu para este poder. Eu diria, usando uma linguagem de Donald Trump, o poder do pântano. Mas não saiu totalmente no prejuízo nessa história, porque o povo ontem certamente aprendeu uma lição a mais nesta vida. Mais importante do que eleição para presidente, meu amigo, é eleição para o vereadorzinho, para o seu prefeito, para o seu deputado estadual, para o seu deputado federal e para o seu senador. Isso sim é que é importante. O presidente pode ser qualquer um, desde que o Congresso e a sua prefeitura e a sua casa legislativa esteja de bem com os bons valores do Ocidente. Porque aí é muito difícil para um picareta, por exemplo, dar-se bem lá no Palácio do Planalto. Já o inverso, por melhor que tenhamos um presidente no Palácio do Planalto, sem apoio parlamentar, ele nada significa. Pois é, essa é a lição que devemos aprender, se é que não aprendemos ontem. Eu acho que sim. Eu acho que o brasileiro já está convencido de que é muito importante o voto no deputado, no senador, no vereador e no prefeito. Mais importante do que o voto presidencial. E Bolsonaro, infelizmente, não teve isso. E agora, o que vai acontecer? Bem, agora, aquela conversa de nos manter acesos na esperança continuará. Já tem gente dizendo que lá no Senado uma lei será aprovada para tirar poder do TSE, dando poder aos tribunais eleitorais regionais, mudando um pouco, digamos assim, a estrutura da nossa lei, da nossa legislação eleitoral. Eu confesso aos amigos, acho que é mais uma daquelas tentativas que acabarão mortas na praia, como ontem. O que acontecerá mesmo, na minha opinião, hoje, é que esse governo irá até o fim, a trancos e barrancos, porque pelo menos sabe-se que não haverá impeachment, mas tentará na sorte uma reeleição. Na sorte, Se o povo votar de forma esmagadora a ponto de que a fraude não consiga superá-lo, bem, teremos um segundo mandato. Mas o presidente irá para as urnas contando com a sorte, sem dúvida. Essa é a minha nada otimista visão do momento. Peço desculpas aos amigos, mas está muito difícil hoje acreditar em Papai Noel. Muitas vezes as 4 linhas tornam-se as 4 paredes de uma prisão, dizia um velho ditado. Até depois.